O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim." Aonde? Na lei de Moisés. Onde mais? Nos profetas. Onde mais? E nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, nós vamos trabalhar 2 momentos da liturgia da palavra. O primeiro deles está lá na primeira leitura e o segundo no Evangelho. Aí vocês falam: "E a segunda leitura?" Ela está dentro, sobretudo, do Evangelho, quando fala da conversão. O que a gente tem de importante ali na primeira leitura? Eu respondo para vocês: tudo. Mas o que nós vemos de bastante importante ali? Nós estamos vendo Pedro. Pedro, nesse texto aqui, ele parece que está um pouco bravo, um pouco nervoso. Ficou pronto?
Não é só aqui que acontecem as coisas, não. Eu estou chegando de uma paróquia que o microfone não funcionou. Tá bom, vamos falar daqui mesmo. Eu gosto de falar dali porque assim eu vejo o povo que fica naqueles bancos, né? Então vamos lá. Nós estamos vendo o quê? Pedro, um tanto bravo, um tanto nervoso aqui nesse texto. Por que que nós fazemos essa afirmação? Nós vimos aqui, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos nossos antepassados, o que que eles fizeram? Glorificaram o servo Jesus. Até aqui, ele está dando uma catequese, ele está valorizando o nosso Deus, ontem, hoje, e eu diria sempre. Por que que a gente fala desta forma? Porque agora que ele como que passou o éter, o álcool, ele vai dar a injeção. Aqui que eu digo para vocês que ele está um tanto bravo. Esse Deus de que ele fala aqui, glorificado, ele vem agora, seu nervosismo, apontando o dedo, dizendo: esse Deus vocês entregaram, rejeitando-o diante de Pilatos. Imaginemos Pedro aqui na frente, colocando o dedo no nosso rosto e falando desta forma: vocês rejeitaram. Que jeito que foi essa rejeição? Vocês mataram, vocês crucificaram, mataram. Ele foi levado a Pilatos, Pilatos queria soltá-lo, mas vocês pegaram um assassino, soltaram, mandou embora, prenderam Jesus e matou. Então Pedro ficou nervoso, para não falar umas palavras meio de baixo calão aqui, né? Muito bem, vocês rejeitaram, porque vocês rejeitaram. Aí o que Pedro vem dizendo para nós? Eu estou falando isso para vocês, mostrando para todo aquele pessoal, que vocês agiram por ignorância. Não só vocês, como também o chefe de vocês. Imaginemos aqui Pedro feito um sangue de nervoso, mas ele teve coragem, ele falou, ele não rejeitou as palavras que ele queria falar para aquele povo. Depois que ele ficou nervoso, que falou tudo o que ele tinha que falar, ele volta novamente na Escritura dizendo: tudo isso aconteceu sim, porque precisava de cumprir o que foi anunciado. Por quem? Falamos agora, pela lei de Moisés, pelos profetas, pelos salmos. Ele se arrependeu de ter dito dessa forma em absoluto. Por quê? Porque ele tinha a missão, o serviço de anunciar. Depois de tudo isso, ele põe novamente o dedo no nariz do povo, no rosto do povo e fala: arrependei-vos. Só arrependei-vos? Não, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Então, desta leitura, nós vamos levar essa semana, Pedro botando o dedo no meu nariz. De vocês não precisa, vocês são santos, mas no meu precisa. Me chamando a atenção para uma profunda e busca conversão. Se precisarmos de vocês também, que saibamos aceitar essa chamada de atenção de Pedro, para que nós conheçamos a Escritura, vejamos nossos pecados, arrependamos e buscamos a conversão. Então é isso que ele apresenta para nós,
aqui nessa primeira leitura. Muito bem. Ele falou porque esse Cristo de que ele estava falando caminhou e caminha com o povo. Dentre aqueles que caminhavam com Jesus, tinham dois, está escrito aqui, 2 dos discípulos. Esses discípulos caminhando junto, mas não sabia que era Jesus que estava com eles ali. Só reconheceram quando Jesus pega o pão, pega o peixe, pega o alimento e divide. Mas também eles não os conheciam porque eles tinham medo, estavam apavorados, não tinham sossego interior, mas então aí o Cristo se manifesta. Quando o Cristo se manifesta, eles alegres sim, mas ficaram com medo, que eu já disse, achando que quem estava ali não era um ser humano. E Jesus agora vem com a sua calma, com a sua pedagogia, estende a mão para eles e diz assim: fiquem tranquilos, sou eu. Vocês acham que é um fantasma? Não. Olha minhas mãos, olha meu lado, olha meus pés. Pela terceira vez eu digo, eles ficaram calmos, porque a calma estava ali, quando ele chega e saúda, dizendo que a paz esteja com eles. Muito bem. Precisa, pergunto eu, de o Cristo chegar aqui na frente e se manifestar como manifestou os discípulos? Eu acredito que não. Por quê? Se nós estamos numa celebração como essa, ou podia ser um pouco diferente, é porque Ele quer que nós o reconheçamos em quem? Primeiro de tudo em mim, com a minha limitação, com a minha fraqueza, com o meu pecado. Depois, reconhecer no outro. Essa então é a proposta da semana, ver Pedro, que chamou atenção, que catequizou. E o segundo momento para nós, reconhecer o Cristo no outro. Não é muito fácil não, minha gente. Eu vou estar sentado à mesa com um outro Cristo, seja do sexo masculino ou feminino, seja com um adulto, seja com a criança, sentado à mesa. Será que eu não vou dormir com o Cristo que é o meu esposo, minha esposa? Reconhecer nele ou nela? Tudo são perguntas que estão aqui dentro do texto de hoje. E aí a gente vai multiplicando esse encontro por Cristo durante a semana, né? E depois, ele, Cristo, também valorizou a Sagrada Escritura, quando disse: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, e vocês sereis testemunhas de tudo isso. Está aqui. Então eu vou lutar para ser uma testemunha de Jesus ressuscitado. Então eu paro por aqui e a gente, um pouco de silêncio, nós vamos ver Pedro catequizando, bravo, nervoso, depois o Cristo que se apresenta dizendo que é Ele, na palavra e na Eucaristia e no outro.